este culto y Dios obrará grandemente en nuestro medio. Escucha la palabra de Dios, así está escrito en la palabra del Señor. Versículo 1: Canta alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoce que Jehová es Dios. Y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabe, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Primero, agora vamos ao revés, para que entendam a mensagem de Deus. Versículo 4: Entra por sus puertas. Primeiro tu entra por sus puertas. Versículo número 3: Reconoce a Jehová. Reconoce que Jehová es Dios. Primeiro tu entra por las puertas, y la puerta es Cristo. Reconoce que Jehová es Dios. Después el 2 diz: servi a Jehová com alegria. Tu entra, reconoce Cristo, reconoce Jehová, e depois sirve a Ele com alegria. E o número 1, depois canta alegre a Deus, alaba alegre a Deus. Tremendo, pastor. Eu me quedei mirando, falei, Deus mío. Então, hermanos, entra por suas puertas com ação de graça, reconoce a Jeová que é Deus, e Ele nos hizo, e nós outros a nós outros mesmos. Servir a Jeová com alegria, e venir a sua presença, a seu altar. Não este aqui que vosotros veem, o altar espiritual, onde aqui estamos. Todos aqui estão consagrados, dignos de estar aqui. Porque se não forem dignos, ai daquele que impuro esteja delante de Deus. Pero aqui estão todos dignos, íntegros diante de Deus, para apresentar a Ele com alegria seus cânticos. Então entra por las puertas que é Cristo e reconoce que Cristo é o Salvador de tu vida. Depois sirve a Ele e depois canta alegre com tu coração, porque solo Ele nos dá a alegria, nos dá a paz. Solo Cristo pode rellenar o vacío que há em el coração del hombre. Orem comigo. Espírito Santo de Deus, Padre, que tu palavra, Senhor, venga de encontro, papá, com a vida de cada que aqui está nesta manhã. Papá, que este dia seja um dia sobrenatural, que venga marcar, ó Deus, nem que seja a vida de uma pessoa, mas que, Senhor, venha ter um encontro personal com cada aqui. Aqui estou eu, Senhor, perdona meus errores, perdona mis pecados, papá, em nome de Jesus, pela sangre de Jesucristo. Perdona nossos pecados e que podamos apresentar-te delante de ti, delante de tu altar sagrado, Senhor, com nossas vestiduras lavadas na sangue del Cordeiro Jesucristo, merecedores de apresentar-te a ti a verdadeira e genuína adoração, como tu lo mereces, porque tu és santo, 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 el Senhor de los ejércitos. Padre, obra em nosso meio, muévete, Senhor, em meio deste hogar,
Usa la boca y los labios de cada uno, los dedos, las manos de los músicos, los labios de los cantantes. Usa como instrumento de poder y autoridad. Em nome de Jesus. E haga tu obrar em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amén. Bendiciones, iglesia. Bendiciones, iglesia. Qué bonito es estar en la casa de Dios en esta mañana. Amén. ¿Cuántos se sienten libres en esta mañana? Amén. Siéntate libre para danzar en la presencia del Señor en esta mañana. Amén. A ver con las palmas. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. A danzar. Paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta sus manos, grita que Él es santo, santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar. Que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Ahí donde estás, yo te invito a que puedas inclinar tu rostro. Vamos a adorar a nuestro Dios. Que podamos acercarnos confiadamente ante Él como un hijo y decirle: Abba Padre, aquí estoy delante de ti, Señor. Vengo a entregarte a ti mi mejor adoración, a entregarte a ti mi corazón, Padre amado. Yo no sé cómo tú has llegado en este día a la iglesia, pero si ha venido con un corazón contrito, si ha venido con un corazón quebrantado, dice: Señor,
que Él está aquí y dice: ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar, dice su palabra. Acércate a Él, que Él está aquí con brazos abiertos para escucharte. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, ve tu reino, venha pronto, y tu voluntad también. Y aquí como en el cielo, venga aquí como en el cielo, venga, y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Aquí como el cielo, venga aquí como el cielo, venga. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, Padre amado, te adoramos, Jesús. Tú eres digno, Padre. Te adoramos, Señor.
Ahí donde estás, yo invito a que puedas levantar tus manos al cielo y puedas decir: Señor, aunque yo no pueda ver, tú sigues obrando, Señor. Aunque yo no pueda ver hoy, Señor, yo sé que tú sigues obrando en la vida de mi familia. Aunque hoy yo no pueda ver, Señor, tú estás obrando en la vida de mi familia, de mi esposo, de mis hijos. Abre tu boca y dile al Señor: aunque yo no pueda ver hoy, yo sé que tú estás abriendo caminos. Yo sé que tú estás abriendo caminos en el desierto, Padre amado. Porque tú, Señor, eres ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Tu palabra no cambia, Padre amado. Si en el pasado has abierto el mar, Señor, hoy no es nada para ti, Señor, nuestros problemas, Padre. Por eso tus hijos están aquí, Señor, creyendo, Padre, que tú sigues obrando, Señor. Creyendo en fe, Padre, que tú sigues operando, que sigues obrando, Señor. Aunque, Padre, muchas veces, Señor, nuestros problemas vienen a inundarnos, vienen a desesperarnos, Señor. Pero, Señor, yo sé que tú sigues obrando. Declara en esta mañana que Él sigue obrando, que Él sigue operando en la vida de cada uno de nosotros. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí está. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, Señor. Tú eres poderoso, amado Rey. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú.
estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor. Porque yo levanto un fuerte aplauso en gratitud para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, iglesia. Sigamos adorando a Dios. Llegó el momento de hablar sobre el diezmo y las ofrendas. Un momento no menos importante. Me gustaría compartir con ustedes unos versículos, que están en 2 Samuel 24, 18 al 25. Está en la NVI. 2 Samuel 28, 18 al 25. Ahí está la pantalla. Lo leo en el nombre del Padre. Ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar para el Señor en el lugar donde Araúna el Jebuseo limpiaba el trigo. David se puso en camino, tal como el Señor se le había ordenado por medio de Gad. Araúna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió a recibirlo y, rostro a tierra, se postró delante de él. Mi señor y rey, dijo Araúna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte el lugar donde limpias el trigo, respondió David, y construir un altar al Señor, y a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome mi señor el rey lo que mejor le parezca y preséntelo como ofrenda. Aquí hay bueyes para el holocausto, hay también trillos y yuntas para el que puede usar como... pero no se ve allí. Como leña, ¿no? Todo esto se lo doy a usted, que el Señor su Dios vea su majestad con agrado. Pero el rey respondió a Araúna: eso no puede ser. Esta es la parte más importante, la verdad, de todos estos versículos que estoy hablando. Dice David: no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Amén. Hay dos puntos específicos, un punto de cada personaje aquí que habla del rey David y de Araúna, ¿no? Y quiero rescatar de Araúna 2 puntos y del rey David un punto muy importante también que deberíamos nosotros de también aplicar a nuestras vidas. De Araúna, obediencia y entrega, ¿vale?
Obediencia, ¿por qué? Él era un jebuseo. Él no compartía realmente la misma visión que el pueblo de Israel. Su Dios no era igual al de Israel. Amén. ¿Por qué él tendría que darle al rey David nada para que él haga holocaustos a su Dios, a Jehová? ¿Por qué? Por obediencia a su rey. Él no preguntó, él no dijo nada, él no se opuso a lo que el rey le dijo, ¿vale? Y también la entrega. Él le dijo al rey David: toma lo que tú quieras, dice, que yo no te cobro nada, lo que tú quieras, y que tu majestad se presente a tu Dios, dice, ¿no? Pero también hay algo que el rey David hizo allí, que es, la verdad, el punto más importante para mí. Que el corazón de David estaba en él, que no podía aceptar, no podía ofrecer holocaustos que no le cueste nada a él, si es para Dios. ¿Por qué digo eso, hermanos? El pastor Abreu, el otro día que estaba también hablando sobre la ofrenda, dijo algo que me parecía muy gracioso, ¿no? Pero la verdad que pasa mucho. ¿Qué pasa cuando llega el momento de la ofrenda? Normalmente abrimos la cartera, ¿no? Tenemos allí algunas moneditas, tenemos ahí un billete de 10 euros, 20 euros, pero ¿cuál siempre elegimos? ¿Cuál es el que menos duele? Las moneditas siempre, ¿no? Entonces muchas veces en nuestros corazones a veces como que está el dar más de eso que nos duele, que nos cuesta separarnos de Él. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no nos rendimos muchas veces a la voluntad de Dios. No somos muchas veces gratos a Dios. Porque el hecho que tengamos unas moneditas o un poco de billete en nuestros bolsillos es una bendición muy grande que mucha gente no está alcanzando realmente. Entonces hay que ser agradecidos con Dios y tampoco ser tan agarrados del dinero o de lo que sea con Dios. Y no solamente el dinero, digo yo, sino muchas veces de nuestro tiempo, de dedicarle un poco de tiempo, en una ofrenda de tiempo, de alabanzas a Dios, que todo tipo de ofrenda agrade a Dios. Amén. Me gustaría que cada uno coja su ofrenda y sus diezmos y lo presente a Dios y le diga a Dios, que esté agradecido a Dios, que ore por Él y que pueda, Señor, multiplicarlo y nos ayude a cambiar el corazón que tenemos. Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, primeramente por estar aquí, Padre amado. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque estamos de pie, Padre Santo. Gracias porque tenemos la posibilidad de estar aquí en tu iglesia con nuestra familia, Padre Santo, Señor. Hay mucha gente que no tiene, Señor, la libertad, Señor, ni las fuerzas, ni las condiciones de poder estar aquí. Pero tú, Señor Padre Santo, en tu misericordia, has sido bueno para con nosotros. Y tú has puesto, Señor, fuerzas, renuevos en nuestras vidas. Podríamos estar en cualquier otro sitio, Padre Santo, pero hemos decidido venir aquí, Señor, a brindarte, Señor, un poco de nuestro tiempo, ofrecerte, Señor, un poco, Señor, de nosotros. Y queremos que tú, Padre amado, también bendigas el sacrificio que hacemos por venir aquí, el sacrificio que hacemos cuando muchas veces damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque no es fácil, Padre Santo, pero ayúdanos a cambiar nuestros corazones, que nuestra mentalidad cambie, Señor, y que sepa que solamente estamos devolviéndote lo que es tuyo, Padre amado. Te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestro trabajo. Bendice, Señor, nuestras finanzas y nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Yo le invito a la iglesia que puedan ponerse de pie. Vamos a alabar a Dios y vamos a ofrendar y diezmar con alegría. Amén. Ven con las palmas. Te doy gloria.
Quão hermoso eres, Jesus, são tus palavras, és tu amor, quão glorioso eres, Jesus, mas o poder Fue tu cruz. foi tu cruz, la que me salvou, me resgatou. Um momento aí nos deu liberdade. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una corona de espinos te existiré por siempre. Con una corona de espinos te existiré por siempre. Con una corona de espinos te existiré por siempre. Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos. Te hiciste rey por siempre. una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Amén. Pues esa mesa bella, bendita, señores, señores. Aleluya. Bendiciones, iglesia. Sentaros, por favor, mis hermanos. Como es bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuántos son gratos por despertar esta mañana? ¿No? Es una gran bendición. Y despertar en Málaga es aún mejor, ¿no? Qué bueno estar alabando al Señor, sentindo la presencia de Dios. Aunque agosto, yo digo que agosto aquí es como si fuera en Brasil la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? La gente va de vacaciones, quien no está de vacaciones está trabajando demasiado y otros están aquí en la casa del Señor. Tú eres un privilegiado, es un privilegio estar aquí esta mañana. Mis hermanos, me gustaría agradecer a las personas que a cada domingo por internet, desde su casa, por las redes sociales, sea por Facebook, por YouTube, asistem los cultos e seguramente são bendecidos por la palavra ministrada em este lugar. Também me gostaria de dar um bem-vindo às pessoas que estão com nós por la primeira vez. Se é a primeira vez que tu estás aqui, sepas que és muito bem-vindo em este lugar e já está invitada a volver, regressar, estar com nós. A las pessoas que vêm por la primeira vez, nós preparamos um regalo. E é grátis. A gente já conhece esta parte de memória, não? Passe por la mesa de la secretaria antes de ir a casa
y lleve su recuerdo de nosotros. ¿Quién está aquí por la primera vez? Haga así con las manos, solo para, ahí está, primera vez, sean muy bienvenidos. Vamos a aplaudir a Dios por sus vidas. Aleluya. Antes de predicar la palabra del Señor, me gustaría hacer una cosa que me encanta hacer, que es presentar bebés, ¿no? Y me gustaría pedir para la hermana Giovanna ya ir poniendo para nosotros en la pantalla Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo de número 26, Giovanna, a partir del versículo 26. Y me gustaría invitar a pasar aquí a la plataforma, por favor, el niño Asaf, acompanhado de seu padre Leônidas e de sua madre Ana Carolina. Me gostaria de invitar a família a passar aqui a la plataforma deste lado, mientras os hermanos encontram em sua Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 2, versículo 26 adelante. Lo que vamos ler agora é a apresentação. Aqui a meu lado, por favor. O que vamos ler agora é a apresentação de Jesus, ok? Assim como Asaf, Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Mira o que diz o texto, Lucas 2, 26. E lhe havia sido revelado por el Espírito Santo que não veria a morte antes que viesse el ungido del Senhor. E movido por el Espírito, vino ao templo. E quando os padres del niño Jesus lo trajeron al templo para hacer por él conforme el rito de la ley, él le tomó por sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despídeme a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. E José e sua madre estavam maravilhados de todo lo que se dizia de ele. E los bendijo Simeão. E dijo a sua madre Maria: he aqui, este está puesto para caída e para levantamento de muitos em Israel, e para señal que será contradicha. Essa é a apresentação de Jesus. E eu falava ao princípio que, assim como Asaf, Jesus foi levado ao templo para apresentar. Por isso nós outros, seguindo o exemplo de Jesus, já que somos cristianos, não? Traemos nossos ninhos para serem apresentados ao Senhor. É sempre importante aclarar que nós outros não bautizamos os ninhos. E por que não bautizamos os ninhos? Porque creemos que Jesus, e assim está na Bíblia, não foi bautizado quando ninho, foi bautizado já quando era adulto, não? Ademais, a Bíblia diz que para ser bautizado é necessário crer em Jesus. E Asaf aún não tem o discernimento para crer. Chegará um momento que ele decidirá crer em Jesus e decidirá por seu bautismo, não? Então, seguindo o exemplo de Jesus, seguimos esta tradição, este rito de la igreja. Eu aclarava aos padres, antes de começar o culto, que eles assumem em este momento, delante de Deus e delante de la igreja, um compromisso. Qual é o compromisso? Instruir a Asaf em los caminos del Senhor, para que quando seja maior, não se aparte de seus caminhos. Quizás alguns poderão perguntar: pero pastor, eu criei meu filho em el caminho del Senhor e hoje está apartado. Quizás esté apartado de la igreja, pero la semilla plantada en el corazón nunca podrá ser quitada, nunca podrá ser sacada, não? Então, os padres agora assumem uma grande responsabilidade. E nós outros creemos, hermanos, creemos, assim como diz a Bíblia, que os hijos são herência del Senhor, são regalo del Senhor. Amém? Vamos poner sobre os pés para orar este momento. Quem vai me ajudar? Eric, ajuda-me com o micrófono, por favor. Seguramente que vai orar. Esse não é meu padre. Segura, pode colocar. Aí está. Pode segurar, se você. Aí está. Senhor Deus e Padre, nós outros reconhecemos que a vida pertence a Ti.
Tú eres el dador de la vida. Quizás estamos delante del maior milagro, que es la vida, Senhor. Nenhuma pessoa poderá fazer o que tu haces. Por isso consagramos a Zaf a ti, Senhor, como profeta para sua geração, como instrumento de Deus, assim como Samuel foi consagrado ao Senhor. Creemos que o Senhor poderá utilizá-lo de forma poderosa. Senhor, bendice seus padres, dá a eles graça e sabedoria para instruir em tus caminhos. É nossa oração, em el nome de Jesus. Quantos dizem amém? Aí está, já está. Aí, vamos aplaudir a Deus. Enhorabuena. Que Deus les bendiga muitíssimo. Mis hermanos, vamos sentar um pouquinho mais, solo para que os hermanos possam poder el MSBN News com as notícias da igreja e pronto volvemos para a meditação da palavra de Deus. Bendiciones familia de MSBN Málaga. Yo soy Margieli y esto es la MSBN News. Su boletín informativo con todo lo que pasa en la iglesia. Atenta tu atención que vienen noticias bendecidas y llenas de propósito. No te quedes en tu casa, te esperamos en cada una de las reuniones, empezando por el jueves a las 8 de la tarde en la reunión de oración, un tiempo de clamor. Acuérdate, la oración es la conexión con Dios, no te quedes sin ese momento. Y domingo a las 11:30 es el culto de familia. Invita a un familiar, a un vecino, a un amigo, será una gran bendición. El curso de teología online, la escuela bíblica y los pequeños grupos multiplicadores siguen de vacaciones, pero volvemos aún más fuerte en septiembre. Y el 7 de septiembre se realizará el curso número 2, comprometiéndome con la membresía de la iglesia. Para hacer su matrícula, pase por la mesa de secretaría. Atención, que ya están abiertas las inscripciones para el retiro de hombres y de mujeres. No te quedes sin plazas, son limitadas y se terminan muy rápido. Para más información, hable con los líderes de cada uno de esos ministerios. Síganos en las redes sociales, déjanos tu like y no te olvides, esta casa es tu casa. Que seáis todos bienvenidos a la MSBN Málaga. Muy bien, mis hermanos, ¿cuántos portan Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Vamos sobre los pies, por favor. Pero antes de leer la palabra del Señor, me gustaría hacer lo que los tímidos detestan, odian. Me gustaría que usted saludase al menos 3 personas que aún no ha saludado y diga buenos días. No te saludé aún, buenos días. Qué bueno que estás aquí, diga, sea bienvenido en este lugar. Ahí está. Diga, Dios tiene una palabra para ti. Seguramente que el Señor hablará contigo. Muy bien, ahora con la Biblia en las manos, por favor, abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos leer el versículo 4 y parte del versículo 5. Apocalipsis, es fácil, ¿no? El último libro de la Biblia. Capítulo 2, versículo 4 adelante. El Señor ministró un título, un tema a mi corazón para compartir con vosotros esta mañana. Y el tema es este: un llamado a volver al primero amor. Está aquí en la pantalla, ¿no? Vamos a repetir todos juntos. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Solo los que desayunaron, por favor. 1, 2, 3. Muy bien, no voy a pedir para repetir porque ya está aquí en la pantalla, ¿no? ¿Cuántos encontraron Apocalipsis capítulo 2, versículo 4? Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, portanto, de donde has caído y arrepéndete y haz las primeras obras. Hasta aquí. Aí cerre sus ojos, por favor. Cerre sus ojos. Senhor, eu sei que Tu estás aqui porque já hemos sentido Tu presença. E Tu palavra nunca volverá vazia, sem antes cumprir su propósito. E eu sei que a palavra esta manhã tem direção correta, Senhor. Por isso, abre nossa mente, abre nosso coração, Senhor, para que estejamos atentos a Tu palavra. Em el nome de Jesus, amém. Sentaros, por favor, e recorde a la persona que está a su lado el tema de la predicação, por favor. ¿Cómo? Un llamado al primer
amor. Muy bien. Nosotros acabamos de leer um texto que são conhecidos como las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. E leemos uma parte de la carta que foi escrita à igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, trabajadora, uma igreja celosa por la doutrina, pero havia perdido el esencial, ¿no? Que era el amor ardiente por Cristo. Entonces, esa era la característica de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que trabajaba, comprometida con la obra de Dios. Pero será que solamente isso é suficiente? Não poderá passar com alguns cristianos em la atualidade que têm atividades em la igreja, trabalham em 2, 3, 4 ministérios, não? Então, há atividades extras na igreja. Pero o coração não poderá estar espiritualmente frio. De lo que vale eu trabalhar em la obra de forma mecânica, automática, se o coração está frio? Quando nós cantamos aqui, ou quando você canta ali, não solamente cantamos, alabamos. Porque as músicas é decorada, então podemos correr o risco de memorizamos a letra e vamos solamente dizendo palavras sobre palavras, sem dar-se conta de lo que estamos falando, não? É algo mecânico, automático. Poderá passar também com os músicos. Vamos fazendo as notas de forma automática, pero cada nota é uma expressão de alabança ao Senhor, seja realizada com a boca ou com o instrumento. Já passou em la igreja, às vezes o pastor está contando uma coisa triste, e faleceu a pessoa, e o irmão, glória a Deus, aleluia. Ele está totalmente desconectado do culto, não está totalmente entregue ao culto, está dando glória a Deus e aleluia de forma automática, mecânica, porque falou alguma coisa. Sabe que depende do que o pastor habla, tu tens que dizer misericórdia, não glória a Deus e aleluia. Agora, o mensagem de Cristo para nós esta manhã é muito clara. Temos que volver ao primeiro amor. É a mesma palavra que foi direcionada por Deus, por meio do apóstolo Juan, a la igreja em Éfeso. Eu tenho uma pergunta para ti, é uma pergunta retórica, ok? Como está tu relação com Jesus Cristo? Não estou perguntando da relação com a igreja, estou perguntando da relação com Cristo. É só rutina? Ou é paixão? É entrega? Como identificar? Eu leio a Bíblia só quando me dão oportunidades em la igreja. Se eu recorro a Bíblia só quando o pastor disse, há mensagem em tu telefone, tenho que fazer a leitura do início do culto. Tenho que ler a Bíblia. Ou tenho que ministrar a ofrenda, tenho que ler a Bíblia. Tenho que tocar um instrumento porque tenho que tocar domingo, por isso eu vou tocar. Isso é de forma mecânica, automática, é rutina. Então, a pergunta é: eu me conecto com Deus mais allá da igreja? Imagínate por um momento se a igreja de Málaga não existisse. Cerramos as portas. Diga misericórdia. Cerramos as portas. Não há mais pastor Maico, não há igreja e não há outra para ir-se, vale? Cerrou todas. Misericórdia, várias vezes. Mas é só hipotético. Como sigue tu relação com Cristo? Ou tu depende da instituição para relacionar-se com Cristo? Ou tu depende de um pastor que esteja aí, ayuna, ora? Ou tu depende do ministério de intercessão para fazer-te 24 horas de oração para que você ore? Ou fazer um ayuno para que você ayune? Será que se toda esta estrutura desaparecer, aún nossa relação com Cristo sigue sendo uma relação fervorosa? Essa é uma pergunta retórica para ver se nós não caímos em el erro de somente estar servindo a Deus por uma tradição, por um costume ou por uma rotina. Isso genera enfriamento espiritual. Quantos aún estão vivos? Digam eu. Eu separei este sermão em 3 pontos, ok?
El primero es el peligro de la rutina espiritual. Mire para su Biblia, en Apocalipse capítulo 2, a partir del versículo 2 adelante, hay algo interesante aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 adelante. Diz assim: Eu conozco tus obras, e tu árduo trabalho e paciência, e que não puedes suportar a los malos, e has cobrado a los que se dicen ser apóstoles, e não lo são, e los has hallado mentirosos, e has sufrido, e has tenido paciência, e has trabajado arduamente por amor a mi nombre, e não has desmayado. Mire, el texto habla por 2 vezes acerca del árduo trabajo de la iglesia de Éfeso. Habla que ha trabajado arduamente, e eu conozco tu árduo trabajo, ¿no? Entonces, isto é uma característica de aqueles creyentes que estão todos os cultos, eles cantam, eles sirvem, pero su coração já não arde mais por el Senhor Jesucristo. É porque se eu não estiver em el dia, el pastor irá me chamar, vão me molestar. Então, eu vou solamente para que não me moleste. Eu digo que isto é trabalhar tanto em la obra de Deus, que não temos tempo para o Deus de la obra. Os pastores e os que estão aqui servindo na plataforma são os que correm um grande risco de cair em isso. Trabalhamos tanto em la obra de Deus que não temos tempo para o Deus de la obra. Eu digo que o culto de um pastor não é aqui. O culto de um pastor é secreto com Deus, porque aqui estamos muitíssimo mais preocupados com que todo funcione bem do que com adorar a Deus com liberdade. Então, a fé em Cristo não pode ser uma fé vazia, uma fé solamente de ritos e tradições. Pastor, lo que hago? Ou, al menos em la prática, te pergunto, como você ora? Ora por um costume, por uma tradição, ou há fervor em tu oração? Ou as orações são palavras repetidas? Senhor, estou aqui em esta hermosa manhã para alabar a tu nome. Eu penso que com tu padre tu habla assim. Eu imagino Eric despertar por la manhã e disse: papi, buenos dias. Estou aqui, papi, em esta hermosa manhã. Eu digo: habla niño, que passa? Não? E às vezes em la hora de orar nos ponemos tanta pega, tantos ritos, tantas palavras difíceis que corta a intimidade, corta a cercanía e a relação com o Senhor. ¿Há fervor em tu oração ou há solamente palavras repetidas e tradição? Há que haver um coração que queima por Cristo, que ora com lágrimas, que ora com lágrimas. ¿Dónde estão os panuelos de nossas reuniões? Já não há mais, não? Os lenços, não? ¿Por quê? Porque há poucas lágrimas. Porque falta este fervor. Leemos a Bíblia com hambre ou por obrigação? ¿No? Hambre de ler um capítulo, ler 2 e ler 3. Isso é o primeiro amor. Porque muitos de nós já hicimos isto. Pero por alguma circunstância, ao largo de los anos, dejamos de hacer. El segundo punto diz: las señales de haber perdido el primer amor. Esse é o segundo ponto, ¿ok? ¿Cuáles são as señales de haber perdido el primer amor? 1. La adoração já não emociona mais. A adoração já não emociona mais. Já não canta, não chora, não glorifica. É quase um muerto vivo. Está aí cantando. Não saiu uma palavra de graças, glória a Deus, aleluia. Não te olvide, aunque não pareça, somos pentecostales, não? Então, há liberdade para adorar ao Senhor, e graças a Deus que há liberdade para adorar ao Senhor. Então, a adoração deve ser uma adoração de entrega. Entrega. Nós outros que ministramos a alabança aqui, e os chicos que cantam aqui, sabem como é? Às vezes cerramos os olhos, não porque somos muito espiritual, é para não ver algumas coisas que passam aqui abaixo, não? Porque é triste, tu estás cantando e ministrando e a pessoa está em el teléfono,
está rindo com o outro, conversando com o outro, não? Imagina que se tu eres uma pessoa muito colérica e sanguínea, a sangre vai subindo e tu não consegue adorar, não é verdade? Então tu cerra os olhos e diz, mira como está espiritual o grupo, que nada, é que não queremos mirar algumas coisas que passam, não? Entonces, la adoración, esa es una señal que se ha perdido el primer amor, porque yo estoy en la iglesia desde niño, hermanos, pero la adoración es algo que nos apasiona, que nos emociona, que hace con que nosotros dicemos palabras de gratitud, de adoración, que glorifiquemos al Señor y alabemos al Señor de todo corazón. Otro señal, la oración se enfría. Dizemos a los que, vamos a orar, hay unos que ya dobran las rodillas así, ó. Ponto para levantar, não? Vamos orar. Sabe quando o pastor diz aqui, vamos orar? Se o pastor não habla, ai, silêncio. Então, a oração se enfria quando se perde este fervor. A mais, o serviço de Deus se torna um dever, uma obrigação. Não hacemos nada por obrigação. Se tu está sendo obrigado a fazer algo, a motivação está equivocada. E quarto, falta paixão por las almas. Antes hablávamos de Cristo com gozo a qualquer pessoa e agora já não hablamos mais. Se estas señales aparece alguno em você, esta manhã clame por el Senhor e diz: Senhor, desperta em mim el primeiro amor. Eu não quero ser um fariseu, um religioso que solamente vai à igreja por um costume. Senhor, eu quero te adorar de todo o coração. Eu quero que as palavras que saiam de minha boca cheguem ao coração de Deus. Senhor, se eu vou fazer algo em tu obra, que não seja só porque o líder me pede, porque o pastor me pede, Senhor, eu quero fazer com amor, com paixão. Eu quero este amor em meu coração. O amor é a clave de um coração entregue ao Senhor. E o ponto de número 3, o caminho de regresso ao primeiro amor. Então, pastor, se eu estou em esta situação, sinto que antes hacía coisas que agora eu não hago mais. Antes leía a Bíblia, não oro mais. Orava, não oro mais. Servia em la igreja, não sirvo mais. Qual é o caminho? O próprio texto que nós lemos ao princípio diz que há um caminho de regresso. Me encanta a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor sempre há uma oportunidade de regressar. Sempre há uma oportunidade de volver a começar. Eu digo que o evangelho é um evangelho de segundas oportunidades. E Deus nos dá uma grande oportunidade esta manhã, que é de regressar ao primeiro amor. Onde está esta receita? Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Primeiro diz, recuerda de quê? Recuerda de como era tu relação com Cristo quando tu aceitou a Jesus. Recuerda Agora quero fazer um trabalho de memória aqui com vosotros. Há uns que nasceram em la igreja, como eu, quer dizer, nascemos em el hospital, mas fomos criados em la igreja. Há um momento que tu recuerda que ha tenido um encontro com Jesus, não? Em meu caso foi em la adolescência. Eu quero que agora você haga um esforço de memória para recordar o dia que você ha decidido servir a Jesus de todo o seu coração. O dia que você aceitou a Jesus como Salvador. O dia que se reconciliou com o Senhor Jesucristo. Os primeiros anos e os primeiros meses de caminhada com Cristo. Como foram? Como foram estes primeiros meses? Não? Volve a valorar essas coisas sencillas do primeiro amor. Esta graça, esta intimidade, esta paixão e este fervor. Então, a receita para volver ao primeiro amor é recordar de onde tu has caído. É isso que ele diz o texto. Então, agora recuerda a partir de que momento houve um enfriamento espiritual. Intenta encontrar este ponto clave. E diz, a partir deste momento em minha vida foi que as coisas começaram a cambiar. Isso é muito importante. Não? Se nós não temos um diagnóstico claro, é muito difícil encontrar a cura, a sanidade. Pero se há um diagnóstico claro, por exemplo, não é tu caso, mas é o caso de alguns, e vou falar agora de minha nacionalidade, os brasileiros, que quando cambiam de país, também cambiam a relação com Deus. Não sei o que passa, não deveria cambiar. Há alguns anos, chegou um chico aqui na igreja, chegou com sua tia,
e sua tia me ha dicho, pastor, chegou um sobrinho meu, é um missionário, é um homem de Deus. E quando a gente diz que chega um missionário, um homem de Deus, o pastor se queda feliz, não? Mais gente para ajudar. O chico chegou, hermanos, estava todo arregladito, assim, vestido de pastor, estava assim, com a camisa aqui, com este botão assim, que já não puedo mais, que meu coche é muito gordo, estava assim, não? Com uma maletita em las manos, nem levantava a cabeça para saludar. Eu, olá, olá, pastor, está muito humilde, muito creyente. Não, pastor, é um missionário, é um missionário. E vale, hermanos, não passou 3 meses, este chico estava frio e apartado de los caminhos do Senhor. Olha, muito triste. Uma história mais para dizer misericórdia. Digo, hoje está mais misericórdia do que glória a Deus, hein, pastor? Então, muito triste. Pero este foi o ponto deste chico. Quizás não seja o tuyo. Pero me parece que a mudança de país a este chico não lhe hizo bem. Porque antes era e agora já não é mais. Então, recorda qual é o caminho de regresso, pastor. Primeiro, recuerda como tu eras e recuerda onde has caído. Ok? O texto diz mais: arrepiéndete. Essa é a clave. Que é arrepender? Arrepender é reconhecer o enfriamento, que soy superficial. Vale? Não, pastor, esta palavra não é para mim. Se não há reconhecimento, não há arrependimento. Ok? Reconhecer arrependimento não é remordimento. Há pessoas que vêm no culto, chora, pero volve lunes, fazendo as mesmas coisas. Arrepender-se é: eu vou ter outras oportunidades de cair em el mesmo erro, pero não lo harei, porque tenho um coração novo, arrependido ao Senhor. Então, se tu encontrar qual foi este ponto, arrepende-te, confessa ao Senhor, reconoce delante de Deus, diz: Senhor, eu me enfriei, e foi justamente em este ponto. Eu não vigilei, não velei, e foi em este ponto. Então, arrepender-se, reconhecer o erro, é muito importante em este processo de restauração. Há outro caminho que o texto diz: haz las primeiras obras. Haz las primeiras obras. Retorna, regresa a la disciplina espiritual de oração e de gozo. Retorna a las primeiras obras, lo que hacía e deixou de hacerlo. Por exemplo, orar por las madrugadas, ler a Bíblia com hambre de Deus, sem hora para parar, evangelizar com paixão, não? Servir com alegria, regresa a las primeiras obras. Sabe, hermanos, todos nós outros, e agora eu quero contar este rápido testemunho antes de ir à conclusão. Todos nós outros tivemos experiências com Cristo que foram tremendas. Tremendas. E eu me recordo do dia que fui bautizado com o Espírito Santo. É algo que eu quero que nunca saia de minha cabeça. E às vezes eu pido ao Senhor em oração: Senhor, eu quero volver a sentir o que senti em el dia de meu bautismo com o Espírito Santo. Os que são bautizados com o Espírito, não quero constrangê-lo, mas quantos são bautizados com o Espírito Santo, digam amém, solamente isto, amém. Recorda o dia que foi bautizado? Recorda? Como foi? Tremendo, não? Eu me recordo que eu sou assim, desta maneira, que sou, então eu queria ser bautizado em silêncio, sem fazer muitíssimo escândalo, não? Porque eu via os jovens todos, então eu disse: não, eu quero assim mais uma cosita mais tranquila, não quero fazer muita bulla. E eu me acordo que fui para um retiro de jovens, hermanos, igual os jovens aqui foram, e passou o mesmo que passou em vosso campamento juvenil, jovens sendo bautizados de um lado, jovens sendo bautizados do outro, e eu seco. E eu dizia: Senhor, que passa comigo, não? Nada. Um falava em línguas de la esquerda, outro de la direita, e nada comigo. Chegou o último dia do retiro, eu não fui bautizado. Foram 40 jovens bautizados em este retiro. E eu disse: o fogo passou aqui, pero não caiu, não. Volvi a casa triste, ou volvi a la igreja, porque o retiro terminava em la igreja.
E havia um pregador de Rio de Janeiro, sabe, muito pentecostal, como dizemos em Brasil, canela de fogo, e disse: hoje serei bautizado, é hoje que serei bautizado. Pero algo passou com o coche do predicador faltou, não vino. E eu muito triste aí de lado, assim, os jovens se quedavam assim ao lado, disse: hoje não serei bautizado, o predicador não vino. Mira como somos, não? Que o Senhor tenha misericórdia porque tuvo de mim, não? E pior, a coisa só foi empeorando, foi escalonando. Quem levantou para predicar foi o pastor da igreja. E quando o pastor da igreja disse: hoje não serei bautizado, porque pastor sempre predica desta forma que eu estou predicando, não é algo mais tranquilo, mais calmo. E pastor não era um avivalista. Então eu disse: hoje eu volverei para casa sem bautismo. Irmãos, eu penso assim, eu se fora Deus não enviava bautismo, não enviava fogo em este jovem aí que estava todo carnal, criticando o pastor, criticando o predicador, pero o que tinha e o que estava com ganas era de ser bautizado. Era solamente isto que eu estava buscando, eu queria era ser bautizado, pero não acontecia. Meus irmãos, quando chegou em o último momento, foi o último momento de oração, que o pastor chamou para adelante, os que aún não foram bautizados, venga para adelante. Eu fui. A gente era bautizada a meu lado e não passava nada. Então eu fui, quizás a ubicação, não, o fogo está mais para allá. Então eu cambiava de lado. O outro era batizado, eu ia mais para o fundo e não era bautizado. Eu ia mais para adelante. O problema não estava aqui em la ubicação, o problema estava aqui, em el coração, que não estava rendido, não estava entregue, o coração estava crítico, não, o coração não estava preparado para ser bautizado. E havia resistência. Porque quando eu começava a rendir-se, a entregar, sabe que a língua parece que sai de aqui, não? E vem. Quando chegava na boca, não? Eu bloqueava e dizia: não, agora não, porque sentia que ia, então se dizia: não. Irmãos, e eu fui nesta luta com Deus, graças a Deus que os cultos em Brasil são largos, e o pastor foi insistindo, eu só fui bautizado em verdade com o Espírito Santo quando eu me rendi de maneira completa ao Senhor. Eu disse: Senhor, não importa como o Senhor vai me bautizar, onde o Senhor vai me bautizar, quem o Senhor irá utilizar para que eu seja bautizado, lo que importa é que eu seja lleno de tu Espírito Santo. Quando meu coração estava totalmente rendidos ao Senhor, foi quando o Senhor me llenou com seu Espírito Santo, e foi me llenando com o Espírito Santo, hasta rebolsar de sua presença, não? E meus amigos que estavam a meu lado falavam comigo assim, porque estávamos orando em vários amigos, não? Então eles me falavam assim: tu estás falando em línguas. E eu dizia para ele: eu estou falando em línguas, pero falava em línguas estranhas, que por algum momento me olvidei do português, e todo o que saía era em línguas estranhas. Então eles comunicavam comigo, e eu estava tão feliz que só falava em línguas. Eu me recordo, irmão, eu fiz um escândalo tremendo. Depois meus amigos contaram e disse assim: tu que queria ser, não? Eu fiz um escândalo tremendo. Minha madre disse que terminou o culto, eu não queria sair da igreja. Então minha madre me correu assim por los ombros e me foi levando por la calle, e eu estava tão embriagado do Espírito Santo que eu entrava por outra calle e dizia: não, a casa não é aqui, a casa é para allá. Eu tumbei na cama, falando em línguas estranhas, e só parei o outro dia por la manhã quando despertei. Sabe, são experiências que seguramente que vosotros, cada um tem a sua, que levam nós outros a um lugar de onde nunca deveríamos haver salido, porque o mesmo fogo que queimou em meu coração este dia sigue em nossas vidas e em este lugar. Então, eu quero esta manhã que você regresse tu pensamento a uma experiência que ha tenido com o Senhor. Cerre seus olhos este momento aí, antes de terminar a predicação. Cerre seus olhos ao Senhor e recorde de alguma experiência que você ha tenido com o Senhor, de uma sanidade, de uma enfermidade, ou o dia de seu bautismo,
ou el dia de sua conversão, el dia que aceitou a Jesus como seu Salvador. Recuerde, traia à memória ao Senhor este momento e diz: Senhor, haz-me viver outra vez lo que um dia o Senhor me ha dado. Senhor, haz-me ter experiências contigo como um dia tenido. Diga: Senhor, não permita que este amor se enfrie de meu coração. Eu quero cada dia ser avivado por tu Espírito Santo. Eu quero invitar você a poner sobre seus pés este momento. Eu enviei uma alabança aí a los chicos. Eu quero pedir para vosotros poner aí. Os músicos não necessitam subir, porque aí onde tu estás mesmo, eu quero que você meditem na letra desta música. É uma lástima que eu não encontrei esta música ou esta alabança em espanhol. Mis excusas a los hermanos de habla hispana, eu tentei de todas as formas, pero não encontrei. Pero eu quero que você medite em la letra desta alabança e que o Senhor possa ministrar a seu coração. Jesus, quando vosotros conseguir poner, pode poner direto de YouTube, pode poner a canção para nós outros, ok? Jesus nos chama, hermanos, esta manhã, a volver al primer amor. Encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Ora ao Senhor, haga dessa canção. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Ao primeiro amor. Se você conhece a letra, alabe ao Senhor. Senhor, haga-nos regressar, Senhor. Haga-nos regressar, Senhor. Não nos permita nos apartar de tua presença. Que o fogo de tu Espírito Santo nunca se aparte de nossa presença. Que as línguas nunca se apartem de nossa boca. Que a sede por la oração e por la tu palavra nunca se aparte de nossa boca. Se você conhece, cante. Contigo, Senhor. Para ele. Pode ser da garganta, não tem que ser daqui dentro. Tem que ser lá de dentro. Boca para fora não vale. Cante, crendo no milagre. A nossa oração nesses dias foi que acontecesse um milagre na tua vida nessa noite. Que você não saísse daqui do jeito que chegou, mas que algo poderoso de Deus acontecesse na sua vida. Só vale a pena se for assim, gente. Só se for assim. Por cantar, gravar, faça acontecer algo sobrenatural. Cante crendo, cante crendo, cante crendo. Eu creio que você pode ser curado, curado.
Senhor Jesus. Você crê no milagre? Vamos orar. Eu não sei se você veio aqui. Aleluia. Precisamos. Aleluia. Aleluia. Você pode orar com essa pessoa aí? Você pode orar por essa pessoa? Você pode ministrar sobre essa pessoa? Você sabia? Você pode orar por essa pessoa? Isso, ore com essa pessoa, ore com esta pessoa. Ore por essa pessoa, ministre sobre esta pessoa. Ministre sobre esta pessoa. Sim, ore por esta pessoa. Diga, Senhor, desperta, haz volver o primeiro amor. Senhor, quizás esta pessoa foi enfriada porque foi traicionada, foi herida por um líder religioso, por um sacerdote, por uma pessoa que deveria cuidar, amar, pastorear. Quizás essas pessoas se enfriou por los escândalos, Senhor, por los escândalos que empeçam em el púlpito, pero esta manhã toca, Senhor, toca, sana todo rancor, toda herida, Senhor, renueva. Eu clamo para que esta manhã seja uma manhã de avivamento, seja uma manhã de renuevo espiritual. Eu clamo para que o Senhor renueve suas forças espirituais esta manhã, que o Senhor vuelva a encender o fuego del Espírito Santo de tu coração, que o Senhor te renueve com o Espírito Santo, que el que não habla mais em línguas, hable em nome de Jesus, el que não profetiza mais, profetiza em nome de Jesus, el que não sirve mais, a partir de hoje irá servir, porque o Espírito Santo te renueva esta manhã, o Espírito Santo te hace volver al primer amor. Oh, aleluia. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, ¿cuántos necesitan más del Señor? Vamos a cantar una vez más, cante. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Una vez más, renuévame, Senhor Jesus, põe em mim tu coração. ¿Por quê? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Senhor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Vamos aplaudir ao Senhor. Haga isso fuerte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que tu regresse para tu casa assim, com o coração calientito, não? Com a palavra de Deus, não? Atesore esta palavra em seu coração. Guarde a palavra em seu coração. E não permita que ao largo da semana o inimigo te roube esta palavra. Viva sobre esta palavra. Amém? Antes de terminar, só me gostaria orar por los que hicieron cumpleaños ao largo desta semana. Quem hizo cumple esta semana? Por favor, venga aqui, vamos orar por ti. Además, vamos orar também por Lucas, vamos orar por la família que se vão a Brasil, de vacaciones, ¿eh? De vacaciones. Vosotros sabem, eu só oro com o bilhete de regresso, ¿no? Vamos a Brasil. ¿Alguém hizo cumple esta semana ou não? Então, la tarta é toda minha. Então, venga vosotros aí. Vamos orar por eles. Uma Brasília, não? Visitar o Luiz. Glória a Deus ou misericórdia? Misericórdia de Deus. Levante as mãos em direção a eles. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por la vida de tus hijos, porque são instrumentos poderosos em tus manos em esta casa. Nós pedimos que o Senhor lhes lleve em paz e segurança, e que o Senhor seja com eles em todos os momentos, em todo o que há que fazer, em todo o que há que tratar, que o Senhor los pueda trazer em paz e segurança. E donde eles estejam, Senhor, que eles sejam instrumentos poderosos em tus manos. Nós oramos, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Haga assim com suas manos, por favor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E dizemos juntos: saúde al menos